Você é nosso convidado especial para assistir ao programa Observatório Virtual em Tempo Real. Toda quarta-feira, às 19 horas, junte-se a nós para um debate sobre temas que impactam o dia a dia da comunidade. O programa é apresentado por Odaíra Costa, com comentários de Maurício Holanda e promete discussões enriquecedoras e informativas. Acompanhe ao vivo pelo canal youtube.com/Rádio Active Brasil. Esperamos você lá. Olá, querido povo de Deus do Ceará. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Com muita alegria anuncio que está chegando o maior evento católico do Brasil. O Evangelizar é Preciso Fortaleza. Será no sábado, dia 26 de outubro, a partir do meio-dia, no aterro da Praia de Iracema. O tema será Livrai-nos do Mal e o lema Jesus nos dá força e nos livra do mal. Com a fé e a alegria do povo cearense, faremos um dia inesquecível de graças e bênçãos de Deus em Fortaleza. Eu espero por vocês. Evangelizar é preciso. Active! Observatório Virtual! Sua revista eletrônica, ligando o Brasil do norte a sul, de leste a oeste. E para apresentar, recebam o carinho dele. Opa! Começando agora mais uma edição do programa Observatório Virtual em Tempo Real, que vai ao ar toda quarta-feira, a partir das 19 horas, trazendo aquele momento de um debate, de troca de ideias sobre aquilo que está acontecendo no estado do Ceará, no Brasil e no mundo. Enfim, tudo aquilo que foi notícia, que é notícia, a gente está trazendo para você com a companhia mais do que agradável do meu amigo Maurício Holanda. Boa noite, Maurício. Bem-vindo a mais uma edição do Observatório Virtual em Tempo Real. Boa noite, Aguiar. Boa noite, internautas já ligados aqui conosco para mais essa edição do Observatório Virtual em Tempo Real. Como você disse aí, sempre tratando de assuntos relevantes, assuntos do dia a dia, e que se não perturbam, pelo menos chamam a atenção dos internautas que nos dão a honra, nos dão o prazer de todas as quartas-feiras nos fazer companhia nessa live, nesse programa que tem esta finalidade de informar, de trazer ao público que nos acompanha os assuntos do dia, da época, aqueles que estão transcorrendo. Tem muita coisa para se falar. Boa noite, Aguiar Júnior. Boa noite, Maurício. Antes da gente soltar aqui a vinheta, eu vou até pedir a você o seu destaque, né, nesta quarta-feira. E olha, lembrando, você que está acompanhando o programa, nós estamos nesse momento pelo youtube.com/Rádio Active Brasil. E aí você faz o seguinte, você compartilha essa live, mande para o maior número de pessoas que são agregadas ali no teu WhatsApp. Manda para os teus grupos, manda para o teu vizinho, manda para o teu vizinho de frente, o teu primo, a tua prima, enfim, manda para a família, para a gente poder crescer na audiência. Maurício, qual é o seu destaque de hoje, Maurício? O destaque é negativo, não gostaria que fosse, mas o rádio tem a função de informar a realidade, enfocar os temas com realidade, enfrentando-os da forma mais realística que possa acontecer. Por que negativo? Eu tenho dito que o nosso país é o país da impunidade.
onde a grande maioria dos casos que acontece é porque quem pratica tem a certeza de que não vai acontecer nada com ele. Daqui a pouco nós vamos destacar, mas eu vou falar sobre roubos de fios elétricos e cabos de fibra ótica da internet, que tem se acentuado com uma frequência enorme. As autoridades não tomam providência que nós vamos já citar quais deveriam, e isto tem feito muito mal à população como um todo, que fica privada desse serviço altamente importante. O próprio programa já sentiu uma vez na pele isto aí, né? E na sua vizinhança você vai afirmar isso, ou corroborar isso, roubaram os cabos de fibra ótica e tudo, e não teve programa, porque não tinha como programa ir ao ar. Daqui a pouco nós detalharemos esse destaque, Aguiar Júnior. Valeu, Maurício. Então vamos lá, soltar a vinheta de abertura do programa, porque está no ar o Observatório Virtual em Tempo Real. Beleza! E aí, Maurício Holanda, como a gente faz toda quarta-feira, né? A gente começa o Observatório Virtual em Tempo Real, trazendo nada mais, nada menos que a palavra dele, do jornalista, o Eliomar de Lima. Vem aí o blog do Eliomar. Vem de lá, Eliomar. Tudo bem, pessoal? Olha só a pesquisa do Instituto Paraná sobre a disputa pela Prefeitura de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. O candidato Naomi Amorim está com 35,9% da preferência, seguido por Emília Pessoa, 18,99%, e Catanho, 15,4%, e o Coronel Ginaldo com 12,3%. A pesquisa ouviu 710 eleitores de 6 a 9 deste mês de setembro. Portanto, registrada no TSE e no TRE essa pesquisa de Caucaia. Vamos ficar atento agora, porque Caucaia promete muitas emoções. Tá aí o jornalista Eliomar de Lima. Eu peço a você para visitar, né, o blog do Eliomar. Entra na blogdoeliomar.com e aí você tem notícias do Brasil, sobre as eleições, notícias do estado do Ceará, da nossa capital, economia, cultura e arte, tem esportes, enfim, é bem diversificado os temas e, olha, tudo muito bem criterioso, porque o Eliomar é um jornalista de primeira, que já teve passagem por grandes empresas jornalísticas do estado do Ceará. É um jornalista respeitado e também um jornalista premiado. Então, Eliomar de Lima, obrigado aí. Ele sempre trazendo aí o blog do Eliomar. Meu amigo Maurício Holanda, olha, eu estou lembrando aqui que hoje, 11 de setembro, né, na história, muitos fatos aconteceram desde o ano de 9 da história, porque terminou a Batalha da Floresta de Teutoburgo, onde o Império Romano sofreu a maior derrota da sua história e o rio Reno se estabeleceu como fronteira entre o Império e os chamados bárbaros pelos próximos 400 anos. Mas, na realidade, eu peguei esse mote apenas para trazer um outro fato que aconteceu no dia 11 de setembro. Né? E lembrando que faltam 111 dias para terminar o ano de 2024. Em 2001, um fato também negativo, né? Destaque, que foi o ataque que aconteceu nos Estados Unidos, as Torres Gêmeas, né? O World Trade Center, lá em Nova York. Foram 4 aviões no total, né? Comandados por 19 membros da Al-Qaeda, né? Eles foram sequestrados, esses aviões, e ao todo mataram 2.996 pessoas, né? Foram ataques suicidas,
2 se chocaram contra o World Trade Center, um terceiro contra o Pentágono, no condado de Arlington, na Virgínia, e o quarto caiu em um campo aberto em Shanksville, na Pensilvânia, e sabe-se que ele iria direto para a Casa Branca. Meu caro Maurício Holanda, está aí um fato, né, que até hoje os Estados Unidos reverenciam, né, a essas 2.996 pessoas civis, né, a maioria delas, que perderam a sua vida de forma trágica e por conta, né, de um grupo de terroristas que tiraram, né, que fizeram um dos atentados mais marcantes aí da nossa história, né, da história do planeta Terra. Então, fica aí o registro, 11 de setembro, e que é marcado sempre nos Estados Unidos com comemorações não, com cerimônias, né, relembrando esse fatídico dia, meu caro Maurício. Aguiar, sobra disto apenas a lamentação das famílias das vítimas, né? Vítimas que não tinham nada a ver com esse episódio terrorista, com vinculação aí, uma série evidentemente, de nuances, né? Porque esse povo, você está vendo, o povo que eu digo, esses terroristas, sabem, você usou a expressão correta, escorreita da palavra, ataque terrorista e suicida. O cara não sabe que vai morrer, mas que loucura é esta, rapaz? Que você entrega a sua vida, qualquer que seja a ideologia ou pensamento e tudo, para provocar ou agradar uma instituição, uma sigla, quem quer que seja, e morrer por isto. Isso é, de certa forma, uma loucura até que inexplicável. Agora, lamenta-se, não a morte de terrorista, pelo contrário, isso aí não há o que se lamentar, e sim dessas 2.000 e tantas pessoas que você se referiu aí, naturalmente, trabalhadores que estavam naquelas duas torres, né, chamadas Torres Gêmeas, evidentemente locais de trabalho, e que foram, evidentemente, vitimadas por ação de terroristas que lá, como é um país de primeiro mundo, onde existe uma penas na proporção da gravidade dos acontecimentos, esses não sofreram nenhuma pena porque morreram. Eles atacaram sabendo que ali iam também. Mas, naturalmente, os episódios foram apurados e, com certeza, os vinculados a esse episódio sofreram as punições que o caso determinava e requeria. Só a lamentar que isto é fato que a gente se refere em função da história, né? Mas o nosso povo é um povo tão acostumado a um modelo de imitação que talvez se tivesse condição de fazer isso aqui no Brasil, já tinham feito também, viu? Mas vamos deixar os terroristas lá para os Estados Unidos, para outro país, o nosso aqui já tem muita coisa para a gente tomar de conta, Aguiar Júnior. Olha, e o Eliomar veio trazendo a notícia relativo a uma pesquisa eleitoral. E falando em época de eleição, os candidatos e os partidos, meu caro Maurício Holanda, vão ter até sexta-feira próxima, tá? Sexta-feira é dia 13, tá? Para prestar contas, né? Eles devem enviar as prestações de contas parciais de suas campanhas à Justiça Eleitoral. São candidatos e partidos que vão disputar cargos nas eleições municipais deste ano. E, de acordo com o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, a documentação deve ser registrada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, é o conhecido SPCE, e deve incluir todas as movimentações de dinheiro realizadas desde o começo da campanha até 8 de setembro. O TSE ressalta ser fundamental cumprir, Maurício, a obrigação no prazo estabelecido, conforme calendário eleitoral. Ainda de acordo com o TSE, ao prestar contas de forma clara e precisa, partidos e candidatos, eles contribuem para a celeridade e a lisura do processo eleitoral e para a confiança da população
das instituições democráticas. A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa que seja acolhida pela Justiça Eleitoral, que vai ser apurada no julgamento da prestação de contas no final da campanha. Um detalhe interessante, Maurício, a plataforma é o sistema, é o Divulga Cande Contas. Ele é acessível ao público, viu? E essa plataforma permite que qualquer cidadão consulte as contas de campanha de todas as candidaturas e de todos os partidos. E por meio do sistema, é possível ainda verificar detalhes, né? Como doações recebidas, despesas realizadas e a origem dos recursos utilizados nas campanhas. Aí eu vou fazer como faz o Eliomar de Lima. É com você, Maurício. Esse seu aí, plagiando o Eimar de Lima, ele é realmente indicativo de uma verdade insofismável. Quer dizer, tudo isso que você falou aí, dentro da legislação, que os partidos e os candidatos devem atender às exigências, né, com prestação de conta da campanha e tudo, até porque, veja bem, se o candidato, neste momento em que ele apenas é candidato, se ele já apresentar falcatruas, esse cara, quando estiver sentado na cadeira de gestor, ele vai fazer o quê? Aí mas olha, se sabe que todo e qualquer elenco de medidas que sejam tomadas nesse sentido apenas minimizam, apenas corta determinadas arestas, mas não tem como acabar, não tem como eliminar as possibilidades de recursos extras, entre parênteses extra aí, que venham a aportar as campanhas. Mas já evidentemente, tá certo? Um elenco de medidas, exigir a prestação de contas, já é um freio, de certa forma. Daí ter razão você, daí ter razão o Eimar de Lima, e quem concordar com Tá certo, meu caro Maurício Holanda. Deixa eu mandar um abraço ao comandante do programa, né? Nada mais, nada menos que o Aldair Acosta, que a gente falou de Nova York, né? Lembrando o caso do 11 de setembro, e o Aldair Acosta, que ainda está em Nova York, deve já estar nos seus dias, né, findouros aí para retornar para o Brasil. Ele que participou de alguns eventos lá e deve nos contar aqui em programas futuros a experiência dele em Nova York, de um cearucho em Nova York. E, lógico, né, a gente manda um abraço a ele, em cima da terra, embaixo do céu, onde ele estiver, mas a gente manda aquele alô. Quer falar alguma coisa, Maurício? Quero sim, quero me engrossar, evidentemente, as suas palavras, dizendo que são férias mais do que merecidas, e o Aldair é sempre um pesquisador. Isto que ele está fazendo nada mais é do que também enriquecer o nosso programa aqui. Na vinda dele, ele vai ter muito o que contar. E com certeza ele está acompanhando, viu? Pelo que nós conhecemos do Aldair, ele não é muito de deixar, evidentemente, as atribuições dele, embora ele saiba que estão sendo correspondidas, de ele se distanciar totalmente, não. Isso ele está lá assistindo, pode ter certeza. E acho até que, gostando da gente ter lembrado do nome dele, ter feito essa referência, que lá onde ele estiver, que goze dos dias de folga, que são mais do que merecidos, e na volta ele vai nos dizer aqui o que ele achou de esplendoroso desse mundo aí, se ele visitou lá as Torres Gêmeas, e, evidentemente, acrescentar algo do que aqui está sendo debatido, Aliás, Júnior. Olha, Maurício, um detalhe que eu trago para você, que aconteceu no dia de ontem, né? Foi com o ex-governador do estado do Ceará, Camilo Santana, certo? Ele, que é o atual ministro da Educação, ele passou por exames em São Paulo após ter passado mal durante voo que partiu de Fortaleza
com destino a Brasília. O petista deu entrada em uma unidade hospitalar. Isso, na realidade, foi ainda na segunda-feira, tá? Por orientação dos médicos, né? Ele entrou nessa unidade hospitalar. O quadro de saúde do ministro é considerado estável, sem intercorrências, e não há, hoje é quarta-feira, né? Foi na segunda, passou a terça hospitalizado, e ainda não há previsão de alta. Segundo a fonte, né? O jornal O Povo apurou, os exames são para certificar-se que trata-se de uma questão intestinal, né, após o ex-governador e atual ministro da Educação apresentar sinais de desidratação. O ministro, né, conversa com a equipe do MEC, com parlamentares e aliados. Então, tá aí, vamos torcer, né, para que a pessoa do Camilo Santana consiga se recuperar. E não é brincadeira, não. Você está viajar por todo esse Brasil e ainda está atrelado a uma campanha política, meu caro Maurício Holanda, hein? Olha, nesse momento o que nós temos efetivamente que fazer é de orar mesmo ao Senhor, pedir pela recuperação total, instantânea, ou no tempo de Deus, que seja o mais rápido possível, do ministro Camilo Santana, que eu conheço de perto, tá certo? O Camilo é uma pessoa que ele se entrega totalmente àquilo que faz. Ele foi secretário das cidades, trabalhei junto a ele aqui na SDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário. Ele leva muito a sério tudo aquilo que faz. E na função de ministro, ele deve ter obrigações tais quais ele nunca nem pensava que ia ter que se desdobrar ao extremo para dar conta, e ele sempre faz isso com maestria, pela sua competência, pela sua dedicação, pelo que eu usei a expressão, pelo que ele se entrega, tá certo? Então, o Camilo é merecedor, evidentemente, de que nós peçamos por ele, porque nós estamos aqui falando do ser humano, não estamos falando, vinculando nenhuma política, não. O ser humano Camilo Santana merece os encômios, merece todas as nossas orações no sentido de que ele vá bem e que com isso seja regozijo para toda a sua família, para os seus amigos, evidentemente para o staff administrativo lá do Ministério da Educação, onde ele vem desenvolvendo um grande trabalho, aliás. E lembrando que na segunda-feira, antes dele passar mal, ele estava fazendo uma caminhada ao lado do candidato, né, à Prefeitura de Fortaleza, no bairro do Antônio Bezerra. E durante o evento de campanha, ele teria começado a se sentir mal e cancelado o almoço com parlamentares cearenses, né? E não é brinquedo, não. Se você não estiver bem alimentado e bem hidratado, meu amigo, do sol que nós temos aqui em Fortaleza não é brincadeira, não há quem resista, né? Ainda mais quando junta-se muitas pessoas em torno de um candidato. Aí, meu amigo, aí fica um negócio mais sério ainda, tem que se hidratar, e essa hidratação é para todo mundo, viu? Isso aí, a gente aproveita a notícia para pedir às pessoas para não esquecerem de estar sempre com a garrafinha de água, se possível, e estar sempre procurando hidratar. Olha, uma notícia boa que eu trago, viu, meu caro Maurício Holanda, é que para ajudar as rendeiras cearenses a aprender novas técnicas, né? Você sabe que a rendeira, né, é um dos símbolos, né? Assim como o jangadeiro, né? Eu lembro meio da minha época de escola, viu? E conhecer ações de empreendedorismo, a Universidade Estadual do Ceará promoveu, Maurício, o curso de artesã em bordado à mão. A ação fez parte do Programa Federal Mulheres 1000, oferecendo às alunas conhecimento de marketing para que possam, né, comercializarem seus produtos em espaço, como é o caso da CEARTE, que é a Central de Artesanato do Ceará, que é vinculada à Secretaria de Proteção Social. Durante o primeiro ciclo do curso, realizado entre maio e o início de agosto deste ano, as rendeiras de 12 municípios litorâneos cearenses matriculados no curso receberam a visita dos representantes da CEARTE, ocasião em que puderam obter
a identidade artesanal e conhecer mais sobre as possibilidades ofertadas pela central. E que ofertas são essas? Extensão do ICMS, o assessoramento, certificação e valorização dos produtos, além do incentivo à comercialização com as lojas, né, e a participação em eventos nacionais e internacionais. Programas Mulheres 1000 é uma decisão do governo federal, é uma política pública que gera renda, trabalho e riqueza, apostando na capacidade formativa e empreendedora das mulheres, meu caro Maurício Holanda. Olha, eu que sempre pugnei, sempre defendi que por ações governamentais, por políticas públicas que venham no sentido de fazer com que um determinado setor ele cresça. E com este crescimento há uma reciprocidade. Veja bem aí, mulheres rendeiras, tá certo? Essas pessoas aí são altamente integradas ao desenvolvimento de uma cultura nossa, cultura cearense, que é difundida no Brasil todo. Onde você chegar no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, onde chegar, quando se fala no Ceará, se trata, evidentemente, falou em mercado central, e aquelas rendeiras, e aqueles trabalhos lá. Isso é importante que nós tenhamos esse desenvolvimento, sobretudo no incentivo para a colocação do produto nas lojas, não só a divulgação, como a facilitação, no sentido de que não seja um trabalho puramente artesanal, com um de investimento, mas sim até um meio de vida altamente rentável e que aí sim, na minha ótica MH, cabe as ações do governo no sentido de orientar, no sentido de desenvolver, de fazer com que esse pessoal cresça e desenvolva as suas habilidades e como retorno, o seu trabalho, o seu delas, vem cada vez mais a levantar o nome do estado do Ceará nessa vertente. Você sabe onde é que eu sou contra o governo colocar dinheiro? Diga lá. A forma como ele coloca, que para mim é altamente politiqueira, nojenta e condenável, é com a Lei Rouanet. Porque é uma lei que tem um falso objetivo, que seria divulgar a cultura. Por que não divulgar os cordelistas? Por que não? Aquele povo lá de baixo que sofre nas agruras de querer desenvolver as suas habilidades, às vezes não tem como comprar uma viola. Mas Gilberto Gil, Caetano Veloso, Cláudia Leite, Ivete Sangalo, tá certo? Gilberto Gil recebe milhões e milhões e sempre receberam e continuam recebendo do governo para fazer o quê? Divulgar o quê? O trabalho deles? Não. O objetivo aí é outro. O objetivo seria desenvolver a cultura, mas não é. É ter um retorno político, daí eu ser contra esse retorno político aí. Quanto ao assunto mulheres rendeiras, para mim, nota 10 e merece todos os aplausos daquelas pessoas de bem e que valorizam quem trabalha, Aguiar Júnior. Olha, Maurício, se você conhece, Maurício, ou você que está acompanhando nesse momento o programa Observatório Virtual em Tempo Real, se você conhece alguém que fez a prova do Concurso Público Nacional Unificado, o CNU, que foi apelidado, inclusive, como o Enem dos concursos, já está disponibilizado, serão disponibilizados, a partir de ontem, né, desde ontem, terça-feira, foram disponibilizados para quase 1 milhão de candidatos as imagens dos cartões de resposta. O acesso a esse material estará na área do candidato, mesma página onde foi feita a inscrição para o concurso. Os cartões estão disponíveis desde as 10 horas da manhã da terça-feira. O concurso nacional unificado, Maurício, ele teve provas aplicadas em 228 cidades do país e aconteceu no dia 18 de agosto. O processo de digitalização dos cartões de resposta começou ainda na primeira semana de setembro, na sede da Sesgran Rio, com o término da logística reversa, que concluiu o recolhimento
de 100% dos cartões, além de provas e materiais administrativos utilizados durante o concurso, a digitalização garantiu ou garante, né, que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações está assegurado para os candidatos. As notas finais, Maurício, das provas objetivas e a nota preliminar na discursiva serão divulgadas no dia 8 de outubro, com 2 dias para pedidos de revisão de nota da discursiva, que serão 8 e 9 de outubro. Também no dia 8 de outubro será feita a convocação para o envio de títulos pela internet. A divulgação do resultado definitivo da seleção está prevista para 21 de novembro. A etapa de convocação para posse e realização de cursos de formação terá início em janeiro de 2025. Então é muito rápido, né? Estou vendo aí todo esse processo e boa sorte aí. Minha esposa, inclusive, era uma das candidatas, né, para o concurso nacional unificado, que aí vai alterar, né, vai mudar, vai fazer uma renovação em várias repartições ou instituições públicas do nosso Brasil, meu caro Maurício Holanda. Espero e desejo com certeza que sua esposa tenha sido muito bem sucedida e que o concurso tenha sido dentro daquilo que se pretende, dentro daquilo que se divulga, daquilo que se almeja, com muita seriedade, que aqueles candidatos que estavam melhores preparados, que eles sejam efetivamente premiados o quê? Com a nota correspondente de forma justa àquilo que eles mostraram na prova e que realmente esse concurso ele venha a marcar, que me parece que na modalidade é o primeiro, né? A modalidade é o primeiro. Ele venha marcar como uma coisa dentro de uma seriedade, dentro de uma serenidade nos resultados, que venham, evidentemente, refletir a lisura que um pleito dessa natureza, ele merece, que nós pensamos que seja assim, sempre, que aqueles que se submetem a um exame, que evidentemente a sua deles competência, sejam afloradas, tá certo? Que eles não venham ser traídos por qualquer mecanismo aí ilícito, não estou dizendo, nem sonhando que isso aconteça, estou querendo que não aconteça de jeito nenhum, para que os bem-sucedidos tenham uma correspondência com o que eles mostraram de competência na hora do desenvolvimento das suas provas. Isso é que eu desejo. E que, a partir daí, evidentemente, algo que precise ser reformulado, que vá sendo até o instante que nós possamos dizer: nós temos um modelo de elaboração de provas de concurso, modelo de concurso que não deve a nenhum país do mundo. Isso é que eu desejo que aconteça. Olha, deixa eu mandar um abraço a Sueli Gucci, né? A brasileira, ela que mora no Japão, mas é filha de... Ela é... Agora eu me perdoe, Sueli, aquela história. É o sensei... Agora eu não sei onde é que ela se enquadra, né? Mas ela é filha de japoneses, mora já há bastante tempo no Japão, numa cidade próxima a Tóquio, e que acompanha sempre o programa Observatório Virtual. Recente, ela passou por uma cirurgia, né? E ela está se recuperando muito bem dessa intervenção que ela já é comum ela já fazer, não é a primeira, e que a gente deseja aí que ela realmente consiga se recuperar o mais breve possível, voltar às atividades, ela que canta, e quem canta os seus males espanta, Maurício, quem canta os seus males espanta. Então, um grande abraço a Sueli Gucci, que é cadeira cativa aqui do Observatório Virtual em Tempo Real, inclusive já foi uma das entrevistadas. Maurício, olha, a gente está falando de educação, falei sobre o concurso nacional unificado, e um fato agora negativo, para você ter ideia, e é lamentar o que eu vou falar aqui, viu? No Brasil, a cada ano, entre 2015 e 2021, o investimento público em educação caiu em média
2,5%. Isso segundo o relatório internacional Education at a Glance de 2024, divulgado ontem, terça-feira, pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ao contrário do Brasil, no mesmo período, os países da OCDE, que é exatamente a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aumentaram, em média, 2,1% por ano os investimentos públicos em educação, desde o ensino fundamental ao superior. Em valores absolutos, o Brasil também investe menos que a média dos países da OCDE. O país investe, em média, por ano, por aluno, nas escolas fundamental, algo em torno de $3.668, formando em reais, algo em torno de R$20.500. Já os países que fazem parte dessa organização investem, em média, $11.914. Isso, em reais, Maurício, dá em torno de R$66.500. No ensino médio, esses gastos chegam a $4.058, ou R$22.600 no Brasil. Já os países que fazem parte dessa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles investem algo em torno de $12.713, ou, transformando em reais, 71 mil. Se eu for falar em ensino superior, Maurício, aí é que a disparidade é grande, viu? A parcela dos gastos públicos com a educação em relação aos gastos totais do governo diminuiu de 11,2% em 2015 para 10,6% em 2021 no Brasil. Esses percentuais são, no entanto, superiores aos dos países da OCDE. São muitos números, né, que eu estou trazendo aqui, mas um outro detalhe que eu queria falar é sobre os professores, né, que deveriam ser os mais bem pagos do Brasil, né? Mas não, eles recebem menos e trabalham muito mais do que a média da OCDE. Em 2023, Maurício, o salário médio anual dos professores nos anos finais de ensino fundamental, que vai do sexto ao nono ano, era em torno de $23.018, ou seja, R$128.400, né? Valor 47% abaixo da média da OCDE. E eu não vou nem me alongar muito nessa história, não, porque a gente fica com raiva, porque a gente poderia estar investindo muito mais na educação para a formação e crescimento dessa população que precisa, inclusive, sair da marginalidade. A educação é um caminho, né? Assim como o esporte também é um caminho. E, infelizmente, a gente vê através daquela... Aí vou naquela história, né? Contra números não há argumentos, né? Então, infelizmente, é o que acontece. Só para você ter uma ideia, um número interessante, Maurício, ó. Em média, nos países que fazem parte dessa organização, OCDE, há 14 alunos por professor nos anos iniciais do ensino fundamental, que vai do primeiro ao quinto ano. 13 alunos nos anos finais do ensino fundamental e 13 no ensino médio. No Brasil, os números correspondentes são 23, né, alunos por professor nos anos iniciais, 22 alunos por professor no período que vai do primeiro ao quinto ano e nos anos finais do ensino fundamental. Quer dizer, é complicado o professor, e você que foi professor, conseguir dar condição de atenção, né, ou dar qualidade, né, tentar dar qualidade igual para todos os alunos, né? Seria bom que o contrário acontecesse, meu caro Maurício Holanda. Olha, é com muita tristeza que eu acompanhei aqui todo o seu relato, a apresentação desses números, porque eu nunca vi, e quem já tiver visto, me faça a gentileza, tem a educação de me informar qual foi a nação do mundo que se desenvolveu sem desenvolver a educação.
Qual a nação do mundo que desenvolveu sem desenvolver a educação? Então, quando se fala em cortar a verba da educação, dói na carne, é como se estivesse cortando a gente por dentro, porque não dá para retirar dinheiro da educação, que é uma pilastra para o engrandecimento de qualquer nação. Cada dólar aplicado na educação reflete, no mínimo, 3 ou 4 dólares na saúde, na segurança, porque quando se educa o povo, evidentemente que quanto mais educado, menor as consequências em termos de saúde, porque a pessoa educada vai se alimentar melhor, vai ter um ritmo de vida muito melhor e vai afetar ou responder positivamente no tocante também à qualidade de vida, à qualidade de saúde e de segurança também, porque um povo educado é um povo que não traz tanta insegurança para essa nação, que se desenvolve através da pilastra da educação, porque tem noção, se situa onde está, e como é que um professor mal remunerado, como é que um professor que, como você disse aí, é a classe que mais trabalha, porque o professor trabalha, ninguém pensa que ele só trabalha dando aula, não. Ele trabalha antes, durante e depois. Antes, na preparação das aulas, que ele não é um irresponsável para entrar numa sala de aula, como se entra num cinema, sem se preparar para tal. Durante, que ele quer expor, evidentemente, o seu conteúdo, convencer, explicar, educar e fazer com que os seus alunos absorvam o máximo que ele puder dar, tirar do professor o máximo que ele der. E em casa, não só a preparação dessas aulas, ou depois correção de trabalhos, de prova e tudo, com salário geralmente muito defasado em relação, ou desproporcional em relação à importância do trabalho que ele desenvolve. Olha, se fala cortar dinheiro, cortar verba da educação, repito, dói na alma. E quando se fala isso nas universidades, pior ainda, que é onde ali tem o nível universitário de aprimoramento ou de fechamento do começo de todas as profissões, de todas as atividades. O próprio professor, ele, quando faz uma carreira tal qual filosofia, ele não chega ali e encerra, não. Ele vai começar a desenvolver-se como profissional na área que ele escolheu a partir de uma faculdade bem feita, de um mestrado, de um doutorado, um pós-doutorado e tudo. Como é que a universidade que recebe sangramento, corte de verba, pode manter esse escalonamento de um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, coisa desse tipo aí? Então, isto acontecendo, há um desânimo por parte do próprio aluno, do próprio professor, que poderia ir mais além no tocante à sua qualificação pessoal e profissional, por falta de um interesse da própria universidade, porque não tendo verba, não tem como manter esses cursos, tá certo? É triste a gente ouvir falar em corte de verba na área da educação. Repito, $1 aplicado na educação, ele reflete 3 ou 4 dólares na saúde, 3 ou 4 dólares na segurança e nos demais setores. Não dá para fazer esse tipo de coisa, e cortar onde é o pilar mais importante, um dos mais importantes. Não dá para falar também cortar dinheiro da saúde, cortar dinheiro da segurança e tudo, mas dá para cortar da Lei Rouanet, dá para cortar, ou pelo menos melhorar, não estou falando aqui em eliminar, não, esses programas sociais eleitoreiros com negócio de Auxílio Brasil, de Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás, isso aí tudo é importante, mas é preciso ter um disciplinamento de tal forma que só seja empregado nesses programas aquilo que for necessário, porque na realidade não é. Na realidade, não é. Olha, durante a pandemia, se observou com clareza, sem estar aqui fazendo nenhum tipo de ilação
ou vinculação política de nenhuma forma, mas aquela forma que cada pessoa que apresentava o CPF recebia R$ 600, começou com 450, depois para 600 e tudo. Eu vi malandros na expressão escorreita da palavra recebendo R$ 600 por mês. Por quê? Porque tinha um CPF que não está vinculado a nenhuma empresa, o CPF dele não identificava que ele tinha uma renda, então, meu Deus, foi gente demais que sangrou os cofres do governo, tá certo? De forma desonesta. Isto faz com que os que de fato precisam, muitas vezes ficam de fora. Ou seja, o volume de recursos aplicados nestes programas sociais são muito maiores mesmo do que deveriam ir atendendo, alcançando os mesmos objetivos, Aguiar Júnior. Pois é, meu amigo Maurício Holanda. Eu lembro que durante a pandemia, eu fui puxar isso aqui porque você fez essa referência. 79 mil militares receberam auxílio emergencial irregularmente, né? Daí eu dizer que precisa um disciplinamento, precisa tratar esses programas sociais com mais seriedade para evitar isso aí. 79 mil de pessoas, só dessa vertente de militares, né? Recebendo auxílio Brasil sem, evidentemente, merecer, sem ter direito, inclusive. Agora, porque mete um CPF lá, não tem um controle, passa e como é que fica o país? Tem que ter controle nesses programas sociais, viu? Aí foi descoberto, né? E acredito eu que esse dinheiro deva ter sido devolvido, né, para os cofres da União, né? Porque aquele dinheiro era para ajudar pessoas que estavam consideradas como pessoas. Deixa eu ver como é que é o termo correto. Para pessoas abaixo da linha de pobreza, né? Abaixo da linha de pobreza, que não tinha sequer uma refeição por dia, né? O texto correto é pessoas vulneráveis e sem renda por causa do aprofundamento da crise econômica e desemprego em massa. Bom, Maurício, só voltando aqui a esse caso do relatório internacional, eu queria só dar um finalzinho aqui para você entender esse relatório internacional Education at a Glance, tá? Ele, só para a gente fechar esse tema, ele traz uma série de indicadores que permitem a comparação dos sistemas educacionais dos países, né, que fazem parte desta organização. O Brasil participa desde a primeira edição, em 1997. A OCDE é uma organização econômica, tem 38 países membros, foi fundada em 1961 para estimular o progresso econômico. O país era parceiro da organização até 2022, quando passou a integrar a lista de candidatos a integrar a OCDE, né? Então, tá aí para a gente finalizar esse tema. Bom, Maurício, olha, essa notícia que eu vou trazer aqui, já no finalzinho do programa, faltando alguns minutos, a gente ainda tem 2 temas a tratar, mas esse tem a ver com a sua vida de trabalhador, né? Vou explicar por quê. O governador Eumano de Freitas anunciou segunda-feira passada, durante um ato no Palácio da Abolição, um investimento de 34 milhões para os sistemas de abastecimento de 51 comunidades em 17 municípios cearenses, englobando aí algo em torno de 4.372 famílias. Conforme os contratos, serão 33 milhões de repasse federal, com a contrapartida de 1.661.000 do governo do estado. O novo PAC Seleções realiza obras e empreendimentos para a população brasileira em áreas essenciais, a saúde, a educação, mobilidade, qualidade de vida, com participação direta dos municípios e também dos estados. Esse investimento vem para o nosso estado de mãos dadas com o governo federal.
ter um sistema de abastecimento de água significa qualidade de vida para a população e saúde para o povo. Essa foi uma das falas destacadas pelo governador Eumano de Freitas. As comunidades rurais beneficiadas serão Apuiarés, Brejo Santo, Canindé, Catarina, Choró, Ipalmirim, Itaiçaba, Itapiúna, Itatira, Jati, Mauriti, Oroz, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Tabuleiro do Norte e Tejuçuoca, Maurício Holanda. Olha, veja bem, nós estamos falando de um setor tão importante quanto a educação e importante como a saúde, porque se ele for negligenciado, o povo não tem saúde. Como é que você pode falar em comunidades que não tem sequer um mínimo de água para sobreviver, se querer que nessa comunidade o povo tenha saúde, ser desenvolvido educacionalmente? Então o governador está, evidentemente, lançando aí, não vou dizer que pedra fundamental, porque o programa desse nível, desse naipe já existe. O que precisava não ter era sofrido descontinuidade, que sofreu. Essa área aí eu trabalhei durante algum tempo e, lamentavelmente, eu tenho que dizer que foi abandonada. E o Tasso Gereissati criou um programa chamado Projeto São José, que no componente de abastecimento d'água, ele intencionava e executou por muito tempo, tá certo? Levar água às pequenas comunidades rurais através de ligações domiciliares, ou seja, o cara tinha a água na sua própria torneira dentro de casa. Não é pegar um jumentinho com duas ancoretas, sair de madrugada para ir pegar num açudezinho ou num barreiro, tal qual foi feito muito isso aí durante muito tempo, e que não funcionou nem poderia funcionar, porque os governos pegavam os recursos e entregavam para os prefeitos. Os prefeitos faziam, ao invés de açude, barreiros. Daí a terminologia que todos nós conhecemos se chamava muito dos açudes Sorrisal. Primeiro não era açude. Era um barreiro sorrisal feito com a própria areia do buraco que foi escavado para acumular água durante o período do inverno. Ora, quando esse barreiro pegava água, não suportava, evidentemente, a pressão, né, e ia embora. Eram os famosos açudes sorrisal. Mas o projeto São José foi porque para mim é passado. Quem quiser contestar, que conteste e diga que eu estou errado, mas vai ser muito difícil conversar nesse aspecto que eu estou dizendo aqui, querer convencer alguém de bom senso que eu esteja errado, dizer que o projeto São José simplesmente colocou uma pá de cal em cima das ideias construídas ou elaboradas pelo governador Tasso, que era dar, evidentemente, sustentação hídrica às pequenas comunidades rurais. A CAGES trabalhava nas comunidades com um número de famílias acima de 75 e a SOHIDRA, Superintendência de Obras Hidráulicas do Estado do Ceará, nas comunidades até 75. Olha, por onde você andar aí no interior, você vê uma caixa d'água branquinha, Projeto São José. Aquilo ali teve vida durante muito tempo, desde a época do governo Tasso, 87, mais ou menos, até uns 4, 5 anos atrás. Hoje não se fala mais em Projeto São José. E o governador, ele, não vou dizer que ele ressuscita o Projeto São José, mas ressuscita os objetivos do Projeto São José, que era levar água às pequenas comunidades rurais. Ainda existe comunidades que sequer têm energia elétrica. E que uma comunidade dessa, com um poço profundo, tá certo? E um cataventozinho, se vindo água, aí eu vou dizer uma coisa que eu sempre disse todas as vezes que eu tive essa oportunidade. Muita gente diz, mas Maurício, poço profundo, na maior parte do nosso estado, a água é salobre. E quem não tem nada? De jeito nenhum. Quem não tem? De jeito nenhum. Não tem água para beber, não tem água para tomar banho, não tem água para os animais, para coisa nenhuma. Como é que faz? Se tiver uma águazinha, como é que vive atualmente? Como é que a população vive?
sem água. E se tiver água de qualquer que seja a qualidade, é absolutamente importante e existe tecnologia para tratar essas águas. Existe tecnologia, tá certo? Para tratar as águas. Então, a água é sempre muito bem-vinda, qualquer que seja a qualidade, Aguiar Júnior. Maurício, olha, agora sim, fim de programa, já estamos chegando aqui aos 5 minutos que restam, mas não custa nada lembrar que nesse momento estamos jogando Internacional e Fortaleza, né? Jogo esse que é um jogo atrasado, Maurício, foi o jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que não aconteceu na época correta, porque naquele momento a Porto Alegre e cidades vizinhas estavam sofrendo com as fortes chuvas, com as enchentes. Então, a CBF marcou para hoje, dia 11, né, quarta-feira, esse jogo único da Série A, e um jogo que chama muito a atenção, né, do Botafogo, Palmeiras, Flamengo, enfim, dos clubes que estão ali nas proximidades do Tricolor de Aço. Ontem, Maurício, viajaram 25 atletas para Porto Alegre, e eu lhe informo que o Bruno Pacheco não estava naquela relação que embarcou ontem rumo à capital gaúcha, tá? Ele sentiu um desconforto e desfalca a relação, né, dos jogadores que embarcaram. Mas 2 jogadores seguiram, né, e hoje, de repente, a gente pode vê-los aí em campo. Um deles é o Marinho, e o outro é o Caleb. Então, para você ter ideia, né, o meio-campista volta a ser opção depois de 80 dias afastado. Estou me referindo ao Caleb, né, que se recuperou de lesão e passou por um processo de fortalecimento muscular. Então, boa sorte ao Caleb, que a gente sabe que é um jogador que a gente pode dizer que seja frágil, né, mas que quando ele está em campo e está em forma, é um jogador que tem muita serventia para o time. Já o Marinho, né, ele estava em tratamento do departamento médico, desfalcou o Fortaleza nos últimos 4 jogos, ele treinou normalmente com o plantel durante a semana e é uma das opções aí para o jogo de hoje. Maurício, estou doido para assistir pelo menos o segundo tempo aí da partida. Não sei, não vou dizer o placar, vou deixar aqui para você ficar na expectativa, tá certo? Mas só queria ouvir de você o que é que a gente pode esperar, mesmo sem estar acompanhando o jogo, o que é que a gente pode esperar do Fortaleza aí nesse jogo contra o Internacional, Maurício? Vamos já assistir o segundo tempo, torcendo, evidentemente, para que o Fortaleza consiga um bom resultado, e eu vou considerar de bom até o empate, pelas circunstâncias do jogo. O Internacional é um time que vem crescendo, tem seus desfalques em função dos estrangeiros, como o goleiro, né, foi convocado para defender as seleções de origem deles, tem. Fortaleza tem alguns desfalques também, com uma zaga que eu não vou chamar de titular, que é o Cardona e o Kosevic, tá certo? Que está à disposição lá da seleção chilena, porque, veja bem, Fortaleza tem um plantel titular e não um time titular. Isso nós temos observado. Olha, sai essa zaga aí entre o Tite e o Brits. Para mim, a melhor zaga do Fortaleza. Para mim, a melhor é a que vai entrar, que não seria uma zaga titular, mas nem uma alternativa. É uma que, para o jogo de daqui a pouco, de que já está acontecendo, é a que o Vojvoda tem para colocar em campo. O que interessa, neste momento, é saber que o Fortaleza tem condições de dobrar o Internacional, se não conseguir vencer, que empate, porque em ele vencendo, ele volta a primeiro lugar na Série A. Empatando, não mais se aproxima, ou seja, não se distancia. E o que nós queremos é ver os nossos times sempre galgando melhores posições, as melhores posições na série que eles estiverem participando. Fortaleza vem bem, muito bem, em função, evidentemente, do elenco que tem. Você falou aí, Marinho, você falou em Caleb, eu torço, pode ter certeza,
torço ardentemente para que esse rapaz, esse Caleb, ele consiga agora, tá certo? Se livrar desses momentos que ele tem passado aí no Fortaleza, de muita instabilidade em termos de contusões, em termos de saúde física que ele não tem tido, né? Ele começou até bem, mas a partir de um determinado momento, não sei se ele não foi bem tratado, ou voltou de forma precipitada. O fato é que ele tem colaborado pouco com o Fortaleza, e ele pode colaborar muito porque tem qualidade para isso. O Marinho é outro jogador também que, embora não tenha entregado aquilo que quando ele foi contratado o Fortaleza esperava, mas também não é um jogador desprezível. Ele faz aquela alternância ali, dependendo do adversário, com o Pikachu. Ora o Vojvoda coloca o Pikachu de início, ora coloca o Marinho e tudo, mas é um jogador que tem sido útil ao elenco. E o Caleb precisa auxiliar ali o Pochettino, porque no meio de campo, quando o Pochettino não joga, não tem substituto à altura. E esse substituto seria o Caleb em estando bem fisicamente, Aguiar Júnior. Lembrando que uma vitória do Fortaleza, como disse o Maurício, o Tricolor vai para 51 pontos, ultrapassa o Botafogo, e um empate fica 1 ponto atrás do Botafogo, que tem 50 pontos. Então vamos torcer aí para que o Fortaleza consiga uma vitória, o que é tão importante aí para o futebol cearense, não só para o Fortaleza, mas para o futebol cearense, meu caro Maurício Holanda. Então a gente vai ficando por aqui, Maurício, agradecendo mais uma vez a sua paciência, né? E essa sua participação que é tão brilhante. E lembrando, viu, Maurício? Ainda hoje, quarta-feira, nós teremos, logo mais às 21 horas, pela Copa do Brasil. Olha, tem jogo bom, hein? Tem Corinthians e Juventude. E às 21h30 tem Atlético Paranaense e Vasco. Portanto, são 2 jogos aí, além do Brasileirão da Série B, viu? Que tem CRB e Sport. Olha aí, são 4 partidas, uma já está acontecendo e tem mais 3 aí para vir pela frente. E futebol é uma praia que a gente aproveita bastante. Então, Maurício, obrigado de coração. Vai assistir o jogo, porque tenho certeza que o jogo tá bom e vale a pena a gente acompanhar aí o time cearense. Um grande abraço, Aguiar. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Maurício. Vou lhe liberando aqui. Valeu, sim. Tudo de bom. Obrigado mais uma vez. Até mais. Até mais. Bom, gente, deixa o like, clique em gostei, é importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, no youtube.com/Radioactive Brasil. Acompanhem toda a nossa programação, bem diversificada. E eu fico por aqui, nesta quarta-feira, deixando você muito bem informado durante esses 60 minutos. A todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Olá, ouvintes da Active Brasil, do programa Espaço MPB. Meu nome é Simone Barlo, eu sou cantora e compositora e venho aqui desejar para vocês que vocês possam estar presentes todos os momentos da vida de vocês, ouvindo boas músicas. Que esse espaço aqui possa proporcionar para vocês leveza, que também possa proporcionar música de qualidade, como sempre vem proporcionando. Aproveitem esse ano para fazer coisas que lhe façam bem, que façam com que vocês tenham um coração amplo e de muito amor. É isso que eu desejo para vocês. Um bom 2024. Olá, querido povo de Deus do Ceará, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Com muita alegria anuncio que está chegando o maior evento católico do Brasil. O Evangelizar é Preciso Fortaleza. Será no sábado, dia 26 de outubro, a partir do meio-dia, no aterro da Praia de Iracema. O tema será Livrai-nos do Mal e o lema Jesus nos dá força e nos livra do mal.
Com a fé e a alegria do povo cearense, faremos um dia inesquecível de graças e bênçãos de Deus em Fortaleza. Eu espero por vocês. Evangelizar é preciso.